Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 21 de setembro. Eu sou o Marcos Jacob e conduzo a conversa junto com vocês. Neste episódio, falamos das candidaturas proporcionais da tendência petista articulação de esquerda. A companheira Jana Silverman comenta a interferência dos Estados Unidos nas eleições brasileiras. E a companheira Maria Carlotto aborda a organização da campanha Lula nas universidades. Já o companheiro Alexandre Arnes nos traz um informe e uma análise do seminário O Capital e a Transformação Digital. E por fim, fizemos uma indicação cultural aos ouvintes. Então, pessoal, estamos na reta final da primeira das 7 semanas de campanha. Hoje faltam 44 dias para o primeiro turno das eleições, que acontece no dia 4 de outubro. A largada para a campanha Lula presidente foi dada no último domingo, no dia 16, como todos bem devem saber, em São Bernardo do Campo, em um ato na Vila Euclides, que reuniu mais de 40 mil pessoas. Foi um ato marcado por muitos simbolismos, memórias, mas também foi um ato marcado por compromissos com o futuro. E é importante que tenha sido um ato de mobilização. Esse tem que ser o tom da campanha para enfrentarmos a extrema-direita, a interferência crescente dos Estados Unidos e de Trump, e a classe dominante brasileira. Ontem, dia 20, o presidente Lula deu a largada da campanha no Nordeste, com um ato que também foi muito mobilizado em Natal, em Rio Grande do Norte, com cerca de 20 mil pessoas. Se conseguirmos estimular um ambiente de mobilização em todo o país, polarizando com a direita e com o imperialismo, a partir de pautas que interessam à classe trabalhadora, ao povo brasileiro, com medidas concretas em defesa da nossa soberania, de ampliação dos direitos sociais, podemos criar as condições políticas para que, no quarto mandato do presidente Lula, nós conseguimos dar aquilo que ele mesmo tem dito, um salto de qualidade num futuro governo. Bom, no episódio da semana passada, apresentamos a nominata da majoritária do PT nos estados e os números do PT na disputa proporcional. A atuação e a linha da campanha destas candidaturas serão fundamentais para a mobilização de que falávamos. Hoje queremos falar um pouco da participação na militância da tendência petista articulação de esquerda, que está engajada na campanha Lula e nas campanhas e candidaturas petistas ao governo e Senado nos mais diversos estados, bem como de algumas candidaturas majoritárias de outros partidos de esquerda, naqueles casos em que estão devidamente coligados com o PT. Além disso, estamos engajados, enquanto militância da E, em inúmeras campanhas proporcionais, federais e estaduais do Partido dos Trabalhadores. Entre essas campanhas, destacamos abaixo a nominata de militantes da E, que são candidatos e candidatas. No Espírito Santo, a companheira Irine Lopes concorre a deputada federal e a companheira Célia Tavares a deputada estadual, assim como o companheiro Rogério Favoretti, que também concorre a deputado estadual. Já no Mato Grosso do Sul, o companheiro Elias concorre a deputado federal e a companheira Gleice Jane a deputada estadual. Em Minas Gerais, a companheira Nancy Menezes concorre a deputada federal e a companheira Adriana Souza a deputada estadual. No Pará,
o companheiro Fernando Santiago concorre a deputado federal. No Paraná, o companheiro Walid Rabah concorre a deputado federal. Em Pernambuco, o Patrick Campos concorre a deputado federal. No Piauí, a Fabiola Lemos concorre a deputada estadual. No Rio Grande do Norte, a companheira a Natália Bonavides concorre a deputada federal e o companheiro Daniel Valença concorre a deputado estadual. No Rio Grande do Sul, o companheiro Marcon concorre a deputado federal, assim como o companheiro Ari Vanazzi. E a companheira Ana Afonso concorre a deputada estadual, assim como os companheiros Nelson Spolaor, Cleonice Bach e Nelson Gracelli. Já em São Paulo, a companheira Guida Calisto concorre a deputada federal. Em Sergipe, o companheiro Benizário concorre a deputado federal e o Dudu concorre a deputado estadual. Por fim, em Tocantins, o companheiro Antônio Marcos, do MST, concorre a deputado estadual, assim como o professor Fabiano Kenji, também concorre a deputado estadual. Essa relação pode ser encontrada pelos ouvintes lá no site Página 13. Em outro momento, informaremos também as candidaturas proporcionais petistas que são apoiadas pela militância da e que não estão relacionados acima. Bom, pessoal, uma das grandes questões das eleições 2026 é a interferência dos Estados Unidos e do governo Trump, e ela já está em curso. Por isso, para analisar essa dimensão fundamental da disputa política, nós vamos escutar a Jana Silverman, que é professora de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC e é militante petista. Fala, Jana. Olá, todos e todas, ouvintes do podcast A Esperança Vermelha. Sou Jana Silva, professora de Relações Internacionais da UFABC e também militante da Articulação de Esquerda em São Paulo. E para comentar um pouco sobre a situação eleitoral, estamos daqui menos de 7 semanas antes do primeiro turno das eleições e sabemos que o risco dos Estados Unidos influenciar demais o resultado é crescente. Sabemos que esse governo do Trump, e em particular encabeçado pelo secretário de Estado, Marco Rubio, não tem deixado ao lado os processos eleitorais em toda a América Latina nesse ano e meio de mandato. Toda essa ingerência começou com as eleições de meio termo na Argentina, faz um pouco mais de um ano atrás, em qual usou a promessa de um empréstimo com o Fundo Monetário como chantagem para persuadir os eleitores para votar para os candidatos do extremo-direito ligado ao Javier Milei. E depois vimos uma sucessão de mais intervenções, primeiro nas eleições de Honduras, que envolvia inclusive o famoso Honduras Gate, que envolveu soltar o ex-presidente que foi preso por cargos de narcotráfico nos próprios Estados Unidos, e mais recentemente o caso da Colômbia, em qual houve uma operação pesada, em qual o presidente Trump manifestou abertamente sua preferência eleitoral por candidato extremo-direita, Abelardo de la Espriella. Houve chantagem direta contra os colombianos no exterior, particularmente nos Estados Unidos, para votar no candidato extrema-direita. E até o ponto de que um opositor da extrema-direita e o apoiador do governo democrático do Gustavo Petro que era residente nos Estados Unidos, foi encarcerado a 5 dias antes do segundo turno das eleições presidenciais, como sinalização para os colombianos morando no exterior, que se eles não votassem por um candidato, entre aspas, certo, a mesma coisa poderia acontecer com eles. Então, agora, o Brasil, sabemos que o Brasil é a joia na coroa da América Latina, sobretudo da América do Sul, em termos do poder, da influência, tamanho da economia, e hoje em dia, basicamente, depois dessas derrotas eleitorais da esquerda e centro-esquerda na Colômbia, em Honduras, no Chile, no Peru,
O Brasil é basicamente o único bastião, junto com o Uruguai, dos governos democráticos populares, ou entre aspas, segunda onda rosa, dos governos progressistas. Então, o Trump e sobretudo o Marco Rubio sabe que esse é uma eleição que eles têm que ganhar para poder consolidar o projeto de influência que eles têm na região, que eles chamando de Escudo das Américas, que é um projeto de usar o fantoche do ameaça do narcotráfico para intervir em todas as formas, incluindo militarmente, nos países da América do Sul, para garantir que não haja outra ressurgência dos governos progressistas, do progressismo e da esquerda na nossa região. É o que temos visto até hoje. Obviamente, o ataque mais direto contra a soberania brasileira até hoje tem sido, obviamente, o tarifaço, e que tem claramente motivos políticos e não econômicos. E também temos visto já tentativas de questionar, digamos, a lisura do processo eleitoral aqui no Brasil, apesar do que os mecanismos eleitorais, a votação eletrônica é muito mais transparente e muito mais eficaz do que os sistemas eleitorais no próprio Estados Unidos, que são altamente descentralizados. Cada estado dirige na eleição no jeito que quiser, quase sem controle do governo federal. Então, já vimos a tentativa do governo Trump enviar pessoas ligadas ao Departamento de Estado para já começar a questionar essa lisura do processo e, felizmente, o governo Lula está tomando a medida certa de bater o pé, não negaram os vistos por esses personagens entrar no país e, obviamente, além disso, uma escalada na retórica nos ambos lados, né? Então, estamos diante de uma situação em que temos uma quinta coluna operando diretamente em Washington, ou seja, encabeçado por Eduardo Bolsonaro, e isso vai ter um peso preponderante, né? Igual que teve a atuação do senador Bernie Moreno, um colombiano-americano, fazendo esse papel nas eleições colombianas. E também temos o papel, obviamente, do setor privado, a Vale de Silícia, que agora está dominado por tecnócratas de corte libertário de extrema direita, tipo Peter Thiel, tipo Elon Musk, que também vai intervir através digamos, permitir a difusão facilmente dos fake news, que agora são mais difíceis de detectar devido a essas ferramentas da inteligência artificial, e criando bolhas informacionais que vai ser muito difícil de estourar se não for além do contato individual. Então, por isso, vai ser muito importante todos os militantes do PT, da esquerda, do progressismo, ir para a rua e não apenas ir para o acto, mas realmente para conversar com as pessoas, parentes, os vizinhos, amigos, colegas de trabalho, sobre a importância para votar para uma opção para a esquerda nessas eleições. Por quê? Porque vimos que na Colômbia o governo de extrema-direita conseguiu ganhar por menos de 1% dos votos totais, apesar das possibilidades reais de fraude que tinha acontecido. E agora estamos diante de um cenário de um caos humanitário na Colômbia, depois dos terremotos que aconteceram 2 semanas atrás, e o governo de extrema-direita fazendo absolutamente nada para ajudar as populações atingidas. Quem está socorrendo essas populações são as pessoas, são as próprias pessoas civis, sem apoio maciço do governo federal. Fundações privadas, ou seja, a própria Shakira está oferecendo mais ajuda humanitária das pessoas mais atingidas na região de Chocó, na Colômbia, do que o próprio governo federal. Isso deveria servir como uma lição para nós no Brasil, que literalmente, se nós não conseguirmos reeleger Lula para essa última, quarta vez, vai ser uma questão de vida ou morte. Muito obrigado. Muito obrigado, Jana. Como bem disse você, a ingerência eleitoral é em toda a América Latina. O risco dessa interferência é crescente e por várias formas, e com grandes chances de haver uma escalada. Por isso, guarda muito alta. Um segmento e um espaço importante
para pensarmos a disputa na sociedade são as universidades, pelos impactos que elas possuem sobre a educação, a juventude, o mundo da cultura, o mundo da ciência. Portanto, é fundamental pensar e organizar a campanha também nas universidades. E para saber os limites e as possibilidades e como é que está a organização dessa campanha nas universidades, nós vamos escutar a companheira e sindicalista Maria Carlotto. Fala, Maria. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança é Vermelha. Aqui quem fala é Maria Carlotto. E eu estou gravando para dar para vocês uma notícia da nossa campanha, intitulada Campanha Lula nas Universidades. Bom, vocês acompanharam, né, o debate que a gente fez no âmbito do Sindicato Nacional, lá no CONAD de São Luís do Maranhão, em julho, sobre qual seria a posição do sindicato em relação às eleições de 2026. Lá em São Luís, a decisão por 2 votos foi fazer uma campanha genérica para derrotar a extrema-direita, sem tomar posição em favor da candidatura do Lula especificamente, seja no primeiro, seja no segundo turno. O que sustentou ali essa decisão foi um parecer jurídico, ao qual nós não tivemos acesso, mas que nos foi relatado, que dava conta de que sindicatos não poderiam apoiar um candidato especificamente por conta da legislação eleitoral. Nós lá já reagimos a isso, dizendo que não existia essa proibição nos termos em que estava sendo colocado, ou seja, existe sim uma proibição para que sindicatos financiem campanhas eleitorais, mas não que eles declarem apoio ao candidato A ou B. Na volta de São Luís, a gente foi surpreendido nas universidades federais por uma comunicação da AGU sobre o que seria o defeso eleitoral, restringindo uma série de práticas que nós normalmente realizávamos, né? Por exemplo, campanhas não financiadas, né? Panfletagens, livre manifestação, manifestações silenciosas de voto, como adesivos, carros adesivados, etc, etc. Bom, diante desses 2 acontecimentos, tanto o debate no CONAD, né, lá de São Luís, no âmbito do Andes, do Sindicato Nacional, quanto da posição da AGU para todas as universidades, numa linha muito restritiva, nós achamos interessante pedir ao Jonatas Moretti que fizesse um parecer, dizendo, bom, afinal, com base na legislação vigente, o que pode e o que não pode. Bom, eu convido todos a lerem esse parecer, é muito interessante, e o Jonatas diz basicamente 2 coisas, né? A primeira, é preciso diferenciar o que é apoio, né, o que é livre manifestação voluntária de voto, e o debate de mérito das candidaturas do que é propaganda eleitoral. Propaganda eleitoral é uma coisa muito específica que envolve pagamento financeiro, ou seja, militantes pagos, material pago, pedido explícito de voto com número, né? Isso é propaganda eleitoral. Em relação a isso, existem algumas restrições. Não são absolutas, mas existem algumas agora. Nas universidades, especialmente, que são espaços de livre discussão e manifestação, tanto o TSE quanto o STF já têm deliberação dizendo que o debate político é livre, que a manifestação voluntária de votos é livre e que o debate de mérito das candidaturas também é livre. Foi com base em tudo isso que nós, então, passamos a organizar uma campanha, uma rede, né, nacional para organizar a campanha Lula nas universidades. Bom, o que nós fizemos até agora? Na esteira da plenária de educação, que reuniu 800 pessoas de todo o Brasil, de todas as áreas da educação, nós chamamos uma plenária específica das universidades. Foi uma plenária muito legal, tinha bastante gente, e ali nós discutimos alguns passos para organizar essa campanha. O primeiro é que todas as associações docentes que possam devem chamar assembleias para deliberar apoio ao Lula. As diretorias que possam também assim o façam. Aonde não for possível, que se monte um comitê voluntário para organizar essa campanha. Em qualquer caso, a criação do comitê é absolutamente possível. Ela pode ser feita fora da universidade, como nós fizemos na UFABC, nós criamos na entrada da universidade, formalmente, né, o comitê. Pode reunir só professores, pode reunir professores e técnicos, professores e alunos, professores técnicos e alunos e a própria comunidade externa. A ideia é ser um comitê
que organize material. É muito interessante fazer materiais voluntários, né, cartas de apoio com assinatura de pessoas da comunidade, um manifesto geral, enfim. Então é bem interessante isso. Também é interessante organizar a panfletagem desse material nas saídas e entradas do camp. É possível fazer camisetas, nós vamos produzir um material próprio nosso, né, da campanha Lula nas universidades, que pode ser impresso. Dá para a gente está pensando em organizar um informativo semanal para atualizar sobre a campanha e também organizar um manifesto nacional sobre a campanha Lula nas universidades. Por enquanto é isso. Nós já fizemos um primeiro debate, os desafios da ciência e tecnologia para o período 2027-2030, que era justamente para debater o mérito das candidaturas, ou seja, o que cada uma das candidaturas está propondo, né? E a partir disso, a gente organizou, né, lá na UFABC esse debate e organizamos a criação de um comitê. A ideia é replicar isso em várias universidades e, enfim, dar escala nacional para essa campanha. A gente já vai ter um debate parecido em Sergipe, no Rio de Janeiro, e a ideia é ir reproduzindo isso em escala nacional. Em síntese, é isso. Espero que todos se engajem nessa campanha, lembrando que as universidades são espaços de livre manifestação e livre discussão de ideias e de pensamento. E se não fosse apenas por isso, nós também temos um dever constitucional de zelar pela Constituição Federal, que no seu artigo 1º diz que os fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito, no primeiro nível, no primeiro inciso, é defender a nossa soberania. Então, estamos absolutamente autorizados a não só debater, como fazer campanha para o presidente Lula nas universidades. Beleza, Maria. Muito obrigado pelos teus informes e pelas tuas orientações. Pessoal, assim como as universidades, a área da tecnologia, especialmente a área de tecnologia digital, também é uma dimensão fundamental da disputa política, econômica e cultural deste e do próximo período. E recentemente aconteceu um seminário intitulado O Capital e a Transformação Digital. E para falar um pouco deste seminário é que nós convidamos o companheiro Alexandre Arnes, que é estudioso da área e militante pela democratização da comunicação. É ele quem nós escutamos agora. Fala, Alexandre. E aí, Marquito, como é que tá? Cumprimento aí a todas as pessoas que estão escutando o podcast em tempos de guerra, Esperança Vermelha. Então, gente, a pedido do companheiro, vim aqui compartilhar um relato do seminário que organizamos, o Capital e a Transformação Digital. O seminário ocorreu nos dias 25 de julho e no dia 1º de agosto de 2026 e estão gravadas no canal do YouTube da Escola Latino-Americana de História e Política, ELAP. O seminário foi organizado por um conjunto de camaradas, a Pamela Ken, Cauã Arruda, Pedro Pomar, Alisson Furigo, eu, este que vos fala, e o apoio técnico do camarada Emílio. E o objetivo foi poder ter esse espaço de socialização de debates em torno das questões que estão atravessando o capital e a transformação digital. No primeiro dia, a gente tratou do tema, abre aspas, tecnologias digitais emergentes e atuais disputas geopolíticas, com painel composto pela professora Letícia Cesarino e Pedro Pomar e eu. E no segundo dia, o tema foi a infraestrutura da transformação digital e seus impactos socioambientais, com um painel composto por Cauã Arruda, Atahualpa Blanche, Camila Cristina do Lapim e Rafael Tomiyama. E para dar uma palhinha do que foi discutido, vale dar a dimensão da relevância desse assunto com a conjuntura recente, né? A partir da primeira ofensiva da Casa Branca contra o Brasil no dia 9 de julho de 2025, quando Donald Trump tornou pública a carta dirigida ao Brasil, nos ameaçando com imposição de tarifas. Vale lembrar que na carta, para além de atacar a legitimidade das investigações contra a intentona golpista, a carta também exigia que o país cessasse de avançar em políticas regulatórias contra as empresas estadunidenses de tecnologia. E a razão disso é porque essas grandes corporações são, hoje em dia, fundamentais dentro de um esforço de manutenção da primazia militar, econômica e política dos Estados Unidos no mundo, bem como, numa perspectiva de longa duração, no esforço de reorganização das bases materiais e ideológicas do próprio capitalismo. Então, as empresas como Google, Meta, Amazon e Microsoft materializam um modelo específico de produção e de desenvolvimento de tecnologia,
E aí, para ajudar a compreender melhor, cabe fazer referência aqui à análise da própria professora Cecília Ricap, né, em que ela diz que essas empresas acabam conformando um sistema de inovação corporativo, em especial sobre o que é hoje denominado de uma indústria da dita, entre aspas, inteligência artificial, em que ela destaca que, apesar de ser uma tecnologia produzida globalmente, seja por conta da extensão global, da exploração de recursos naturais necessários para a produção de toda a capacidade computacional envolvida nesses grandes modelos, seja por conta também da extensão, mas sobretudo da invasividade de uma infraestrutura de extração e processamento massivo de dados, o direcionamento de prioridade e aplicação dos recursos e de como que essa tecnologia vai ser desenvolvida é hegemonizado por essas grandes corporações. E por isso acaba sendo importante destacar, não são essas grandes corporações as produtoras de ideias, mas são elas quem acabam sistematicamente capturando esse conhecimento socialmente produzido e, a partir dele, produzindo novos ativos, produtos e serviços através dos quais extraem valor e ampliam suas margens de lucro. E por isso que também é importante colocar em perspectiva que o desenvolvimento desses modelos ditos de inteligência artificial podem ser enquadrados dentro da construção de uma longa utopia, e aqui utopia sendo posta na perspectiva de que não é possível de ser realizado mesmo, mas a utopia do capital em se ver livre do trabalho humano, né? Então, é por isso que muitos dos seus sistemas, ou desse modelo específico de produção de tecnologia, direciona com a intenção que esses sistemas de inteligência artificiais venham a substituir uma série de tarefas e, consequentemente, dentro dessa sociedade capitalista, desvalorizar o trabalho humano, desvalorizar a própria vida humana. Então, como que essas grandes corporações acabam exercendo esse tipo de controle? Em partes porque nelas, sobre sua propriedade, há uma grande concentração de riqueza e controle sobre uma infraestrutura computacional que hoje reorganiza uma divisão internacional do trabalho e que está sintetizada nessa ideia de um produto ou serviços, entre aspas, de nuvem. E o que consiste esses serviços de nuvem? É como se fosse um grande mercado, em que dentro desse mercado existe uma variedade de outros serviços e produtos que essas empresas oferecem. Dentre esses serviços, por exemplo, está a ideia de software como serviço, ou seja, um conjunto de sistemas algorítmicos de aprendizado de máquina que oferecem diferentes funcionalidades e meios para que possa ser tratados dados. Outro é uma infraestrutura como serviço, que está representado basicamente com esses grandes centros de dados, ou seja, é tu poder oferecer como um serviço precisamente o poder computacional de processamento dessa informação ou simplesmente o serviço de armazenamento dessa informação. E, por fim, dados como serviço, ou seja, tu oferece bases formatadas, bases de dados de imagens, textos, áudios, entre outros. E o que esses serviços de nuvem acabam, portanto, se configurando são como grandes jardins morados ou algo muito análogo ao cercamento dos campos como aconteceu no século XIX na Revolução Industrial, né? Isso significa que, quando uma instituição pública de ensino, um órgão público ou privado de pesquisa, ou um pequeno, médio ou grande negócio contrata esse tipo de serviço, todo o seu esforço está dedicado para trabalhar no desenvolvimento desses grandes modelos de inteligência artificial sob propriedade privada das corporações como Google, Amazon, Meta e Microsoft. E isso estabelece e configura o quadro de dependência, né? E aí, para enfrentar esse quadro de dependência, não é uma situação simples, é um quadro complexo, não há receita, mas eu penso que pelo menos há duas questões, colocando de maneira bastante resumida e simplificada. A primeira é que o Brasil poderia lançar mão de recursos e instrumentos que possui para poder pensar uma transição do uso desses serviços de nuvem privados para outro. Então, por exemplo, as empresas públicas federais como o SERP e Dataprev, que ironicamente armazenam e processam dados da administração pública federal em serviços de nuvem da Amazon, da Microsoft, da Oracle e da Google, entre outros, poderia, junto com diferentes instituições de ensino superior, iniciar um processo de desenvolvimento de sistemas próprios, fora dos ambientes dessas grandes corporações, voltados para atender uma diversidade de funcionalidades, sejam das próprias instituições de ensino superior, voltadas para pesquisa, seja do próprio Sistema Único de Saúde, entre outros tantos. Uma segunda questão que penso que seria muito importante considerar é que a orientação para pensar o desenvolvimento desses sistemas próprios
ele precisa ter no horizonte também uma outra concepção de tecnologia. Ou seja, não poderia ter como referência um horizonte, uma referência do que ser, esses grandes modelos privados, porque é isso, esses grandes modelos privados, eles foram construídos numa concepção de conseguir reproduzir a lógica de acumulação do capital de modo cada vez mais acelerado. E para se alcançar essa aceleração, eles precisam da escala que eles possuem hoje. E essa escala tem consequências socioambientais sérias. Então, mais do que talvez a própria concepção de tecnologia, né, mas é ter por trás uma outra concepção de relações sociais que produzem essa tecnologia. Então é isso, gente. A luta que está colocada não é uma luta contra a tecnologia em si, não é uma luta pela destruição das máquinas pelas máquinas, pelo contrário, é uma luta para mudar precisamente essas relações sociais que produzem essas tecnologias e que o benefício delas seja de fato socializado, né? Então, encerro por aqui e seguimos aí na luta por um Brasil soberano, justo e socialista. Muito obrigado pelo informe e pelo comentário, Alexandre. Tenho certeza que contribui e estimula a gente a se apropriar e aprofundar deste debate sobre as transformações tecnológicas, digitais e todas as implicações envolvidas, inclusive geopolíticas. Valeu mesmo. Pessoal, antes de nos despedirmos, gostaríamos de fazer uma dica cultural, mais precisamente de cinema. Estreou nesta quinta-feira, dia 20 de agosto, o documentário Anistia 79, dirigido pela Nita Leandro. O que acontece? Em 1979, um exilado brasileiro chamado Hamilton Lopes dos Santos deu um jeito de gravar a Conferência Internacional pela Anistia, que aconteceu em junho daquele ano, em Roma, reunindo exilados, militantes, para organizar e debater a luta pela anistia e contra a ditadura militar. O material ficou perdido no tempo até ser resgatado recentemente. A diretora não só montou um documentário histórico, mas pegou as imagens inéditas e colocou na frente de 11 militantes que viveram aquele momento da conferência. Nas palavras da diretora, entre aspas, não se trata de um filme temático sobre anistia, mas de um filme sobre a emoção de 11 pessoas que viveram esse processo, diante de imagens de arquivo onde elas aparecem. Como eu disse, o filme já está em cartaz em 17 cidades brasileiras. Lá no site Página 13 você pode ter maiores informações sobre o documentário e ver quais são essas 17 cidades brasileiras e onde estão sendo exibidos e onde está sendo exibido o documentário. Bom, pessoal, com isso encerramos o episódio de hoje. Nos reencontramos na semana que vem. Até lá, boa campanha e boa luta.